Então, boa tarde, quase boa noite, meia hora para a noite, Natal. Agradecer a presença de todos. Mais uma vez, segunda conferência da nossa jornada Heidegger. A gente tem aqui o professor Paulo César Duque Estrada. Ele vai apresentar uma conferência Observações em torno da questão da liberdade em Heidegger. O professor Paulo César é professor na PUC-Rio, né, onde também coordena a pós-graduação em geral da PUC. Tem doutorado em Boston, em Gadamer, e pós-doutorado em New School, onde foi para seminários com Derrida, estudou Derrida. E também criador do Núcleo de Estudos em Ética de Desconstrução, NEED, que tem publicações regulares dos participantes desse núcleo. E mais alguma coisa? É isso? O Acala com certeza tem muito mais, mas destacar alguma orientação geral, né? Então, obrigado, Dax. Eu queria, antes de mais nada, fazer uma observação sobre o texto que eu trouxe para ler para vocês. Ele, na verdade, deveria ter um outro título, né? O Dax me ligou falando, manda um título porque preciso fechar aqui. Então, na verdade, ele tem elementos para pensar a questão da liberdade em Heidegger, mas, na verdade, eu não trato aqui nesse texto diretamente sobre a questão da liberdade, embora eu esteja trabalhando com elementos necessários, ao meu ver, para pensar a questão da liberdade em Heidegger. Ele faz parte, esse texto aqui é um pedaço também de uma pesquisa maior, minha, onde eu venho trabalhando a questão da crítica da representação em Heidegger. Me parece que esse é um grande pano de fundo de todo o trabalho do Heidegger, pelo menos na grande maioria dos textos do Heidegger, mesmo quando ele não está falando disso, mesmo quando ele não trata do problema da representação, sempre está implicado um problema da representação, uma tentativa de superar, de ir além do pensamento representacional. Então, eu acho que isso é uma referência bastante útil em Heidegger, porque ele te permite atravessar quase que todo o Heidegger. E o que eu venho fazendo, isso já de algum tempo, é trabalhar um pouco a questão da crítica da representação em Heidegger e ver como que essa crítica heideggeriana ecoa ou influencia outros leitores de Heidegger que, por sua vez, também retomam esse problema da representação a partir de Heidegger. Principalmente, eu venho fazendo isso, fiz com Gadamer, como é que a questão da crítica da representação em Heidegger é recebida por Gadamer. No último encontro da Sociedade Brasileira de Fenomenologia, lá em Paraty, não sei se vocês estavam, o meu texto foi sobre isso exatamente, sobre a questão da representação em Gadamer a partir de Heidegger. E eu venho trabalhando também, nos últimos anos, mais ainda, com essa questão em Derrida. O que eu vou ler para vocês, então, tem duas partes, uma muito maior do que a outra. A parte maior é um pouco como eu situei e venho situando esse problema da representação no Heidegger. Uma parte final, eu só adianto em 7 pontos pequenos como que esse problema é retomado por Derrida. Então eu vou começar a ler devagar e depois a gente pode conversar um pouco, né, sobre isso. Então o título mais fiel a esse trabalho aqui seria um pouco sobre a representação em Heidegger e Derrida. Seria mais fiel ao que eu escrevi, né, aqui. De acordo com Heidegger, a compreensão do ser como presença, Anwesenheit, esteve sempre pressuposta, essa concepção do ser como presença, sempre esteve pressuposta na noção grega de verdade como desvelamento, aletheia. A presença do ser foi concebida pelos gregos como to hipokeimenon, ou seja, citando o próprio Heidegger, como o elemento nuclear da coisa que subjaz e já existe sempre.
Essa não é, segundo Heidegger, uma simples designação arbitrária. Ao contrário, através desse termo, hipokeimenon, fala, como ele diz, eu cito Heidegger, fala a experiência grega fundamental do ser dos entes no sentido da presença. Fim da citação. Sendo a primeira expressão conceitual de hipokeimenon, da presença do ser, encontrada na ideia platônica. Ainda de acordo com Heidegger, com a recepção romano-latina das palavras gregas hipokeimenon, tornou-se primeiramente, então com a tradução romano-latina de hipokeimenon, o termo hipokeimenon tornou-se primeiramente subjectum, ou seja, citando Heidegger, aquilo sobre o qual a proposição diz alguma coisa, para tornar-se em seguida, na idade moderna, a autoconsciência do sujeito. Como diz Heidegger, até Descartes, o que quer que se encontrasse por si mesmo à mão era sujeito. Qualquer coisa era o sujeito, como essa garrafa é transparente. Sujeito, garrafa, predicado, transparente, de plástico, etc. Então, o que quer que fosse encontrado era sujeito. Mas agora, o eu se torna um sujeito especial. Ou seja, ele passa a ser compreendido como aquilo em relação ao qual todas as outras coisas recebem a sua determinação enquanto tal. Então, se antes o sujeito era qualquer coisa encontrável, né? A garrafa, o sujeito do predicado, a garrafa é transparente, agora sujeito, a partir de Descartes, né? Existe uma nova concepção de sujeito, em que o termo sujeito passa a ser entendido nos termos do eu, o eu que se torna um sujeito, e que passa a ser a referência àquilo em relação ao qual, em relação ao sujeito, todas as outras coisas recebem determinação. É o sujeito agora que vai determinar, né, o seu correlato como o objeto de uma relação sujeito-objeto. É nesse sentido, aliás, que Heidegger cria o termo, entre aspas, um termo criado pelo Heidegger, subjetidade, subjectitet, para, citando o próprio Heidegger, sublinhar o fato de que a determinação do ser se dá em termos do subjectum, mas não necessariamente por um ego. Então, fim da citação. A subjetidade, diz Heidegger, eu cito ele, nomeia a história unificada do ser, desde o seu início, com o caráter essencial do ser como ideia, até a realização da essência moderna do ser como vontade de poder. Fim da citação. Mas é a partir da idade moderna que hipokeimenon passará a ser compreendido como a autocerteza do próprio cogito, ego cogito, ergo sum. Ou seja, hipokeimenon passará a ser compreendido como o sujeito que põe diante de si todas as coisas que encontra, reduzindo-as todas, deste modo, à condição de objeto de sua representação, Vorstellung. É com Descartes, portanto, que o pensamento passará a ser representação. Como diz o Heidegger, eu cito ele, no texto A Época das Concepções do Mundo, o pensamento, a partir desse momento, a partir de Descartes, é representação. Por diante. É uma relação representacional com o que é representado. Representar significa que, a partir de si mesmo, pôr algo diante de si mesmo, assegurando o que assim foi posto. Um tal assegurar tem que ser um calcular, pois somente a calculabilidade garante a certeza de antemão e de um modo constante a respeito daquilo a ser representado. Fim da citação. Configura-se assim a ordem da representação. A sua certeza, ou seja, a certeza da representação, se instaura como verdade. Verdade agora é a certeza dessa representação, onde o pôr do objeto deve ser feito de tal modo que constantemente e de antemão se assegure certeza sobre ele.
Isso da parte de quem? Do sujeito, que assim põe o seu objeto. A partir de então, com a metafísica de Descartes, o que quer que aceda ao ser, isto é, o que quer que possa ser de algum modo, é definido, e definido pela primeira vez, diz Heidegger, eu cito ele, como a objetividade do representar. Do mesmo modo que a verdade é também pela primeira vez definida, diz Heidegger, como a certeza do representar. A época moderna, que então se inicia, é também e, consequentemente, a época das concepções de mundo, ou, literalmente, a época das imagens do mundo, Weltbild. Cito o próprio Heidegger: onde quer que advenha uma imagem de mundo, tem lugar uma decisão essencial a respeito do ente em sua totalidade. O ser dos entes é procurado e encontrado, o ser dos entes é procurado e encontrado no ser representado dos entes. Fim da citação. Isso não quer dizer que antes da Idade Moderna não havia em absoluto representação. Afinal, como Heidegger enfatizou, a metafísica sempre pensa algo. Ela é sempre pensamento de alguma coisa. Podemos dizer que ela sempre já entificou o ser de alguma forma, ou seja, sempre pensou o ser como um ente. Mas pensar com rigor alguma coisa, que é um traço essencial ou característico de toda a filosofia, não se confunde, pensar alguma coisa com rigor, não se confunde necessariamente com o gesto de pôr alguma coisa diante de si mesmo, a partir de si mesmo, que é o gesto por excelência do sujeito da representação. E, de fato, Heidegger assinalou insistentemente que, ao contrário da interpretação moderna, a interpretação grega do ente se funda numa experiência mais originária do seu desvelamento, mais originária do que a representação. A esse respeito, a propósito de uma sentença de Parmênides, que, segundo Heidegger, consiste em um dos mais antigos pronunciamentos do pensamento grego sobre o ser do ente, e que diz: pensamento e ser são o mesmo, Heidegger vê nesta afirmação, que pensamento e ser são o mesmo, a expressão de uma experiência mais originária do desvelamento do ente, comparada com a experiência moderna, representacional do mesmo. Em tal experiência grega, diz Heidegger, eu cito ele, o ente é o que se ergue e o que se abre, e como aquilo que assim se presentifica ao se erguer e se abrir, presentificando-se desse modo, ele, o ente, vem ao encontro do ser humano como aquele, por sua vez, o ser humano, que também como aquele que, por sua vez, também se presentifica. Então, o ente, ao se abrir, repetindo, ao se erguer e o se abrir, e assim se presentificando, o ente vem ao encontro do ser humano, como aquele que, por sua vez, também se presentifica, ou seja, o ente vem ao encontro daquele, o ser humano, que em si mesmo se abre ao que se presentifica na medida em que o apreende. O verbo que o Heidegger usa, vernehmen, que ele vai contrapor a vorstellen, que é de representar. Vernehmen pode ser compreender, ouvir, entender, que dá a ideia de uma imediata recepção, e que o Heidegger vai o tempo inteiro trabalhar em oposição ao pôr diante de objetivo apropriador próprio do representar. Assim, estando sempre já aí, na abertura do ente, o ser humano ali na abertura permanece. Nessa abertura e através dela, ele, o ser humano, é reunido consigo mesmo e assim consigo mesmo é trazido à presença em conjunto com o ente em sua totalidade. Nesse sentido, diz Heidegger, a fim de realizar a sua essência, o homem grego deve reunir e proteger, apreender e preservar o que se abre em sua abertura e permanecer exposto a toda a sua fragmentária confusão.
vou repetir devagar. Diz Heidegger, a fim de realizar a sua essência, o homem grego deve reunir e proteger, apreender e preservar o que se abre em sua abertura e permanecer nesta abertura exposto a toda a sua fragmentária confusão. Heidegger resume tudo isto em um só dizer. Eu cito ele novamente. O homem grego é como aquele que apreende der Vernehmen, o que é, ou seja, aquele que apreende os entes. E esta é a razão pela qual, na época dos gregos, o mundo não pode se tornar uma imagem, uma concepção picture build, porque ele não é o sujeito da representação que põe diante dele, a partir dele mesmo, o objeto, a coisa como se é objeto da representação. Né? O homem, a função do homem é a de receber aquilo que junto com ele se dá, se ergue e vem à presença à luz da clareira, à luz do âmbito de desvelamento. Nesse sentido, não pode haver, é o argumento do Heidegger, no âmbito grego não pode haver ainda representação, propriamente dita. Desta forma, se neste âmbito de desvelamento o ser humano pôde se perceber como medida, metron, de todas as coisas, tal como no dizer de Protágoras, ou se Platão pensou o ser doente como o que é contemplado, ou seja, como ideia, ou se ainda em Aristóteles a relação com o ente é pensado como teoria, pura contemplação, em todos esses casos, sem dúvida, o ente encontra-se relacionado ao ser humano, a um alguém, como um ego, em grego, um ego, como um alguém. Mas, apesar dessa relacionalidade de algo com o ser humano, mas, como enfatiza Heidegger, isto acontece somente, eu cito o próprio Heidegger, na medida em que o ego permanece no âmbito de um desvelamento que lhe é dado, sempre como tal desvelamento particular. E só assim, ou é só assim, estando já inserido num certo âmbito de desvelamento, que, como diz Heidegger, o ser humano apreende todas as coisas que se encontram presentes neste âmbito de desvelamento como coisas que são, como entes. A apreensão do que se presentifica funda-se não no ego em si mesmo, mas sim no interior do âmbito de desvelamento. Fim da citação. Nesse horizonte da experiência grega do ente, portanto, há que se pensar em um pertencimento do eu, né, grego ego, do ego, a tudo o que juntamente com ele vem à presença, no interior de um âmbito particular de desvelamento. Em outros termos, no contexto da experiência grega do ente, o ser humano só pode se perceber como medida das coisas, como metron, enquanto ele já tiver aceito a sua limitação ao âmbito de desvelamento em que ele mesmo se encontra e que ele deve preservar. É nesse sentido que ainda não se pode falar apropriadamente em representação como traço determinante da experiência grega do ente. Aliás, além da antiguidade grega, também a época medieval, segundo Heidegger, vai se assentar igualmente numa experiência não representacional do ente. A época medieval se relaciona com o ente, com o que é, enquanto ens creatum, ser alguma coisa, ser um ente, significa pertencer à ordem criada por Deus. O que quer dizer que a essência do ente aqui não é aquela, ou não é ainda aquela de um objeto que, enquanto tal, no dizer de Heidegger, é trazido diante do ser humano como o objetivo, posto no âmbito do conhecimento e do que é disponível ao sujeito humano, e só assim, só nessas condições, é algo que é um ente. Fim da citação. No entanto, de acordo com Heidegger, embora o desvelamento, tanto no contexto grego quanto medieval, aconteça na concomitância com a apreensão do ente,
por parte do Dasein, nessa apreensão imediata, que esta última, ou seja, a apreensão do ente, que só se dá em função de um âmbito determinado de desvelamento, que ela, a apreensão do ente, venha dar lugar à representação do ente, ou, em outras palavras, que o que é, ou seja, o ente, deve se tornar o que é na representação, ou em seu ser representado, o que ocorre no início da época moderna. Esse evento, ou esse advento da representação, segundo Heidegger, já estaria antecipado na concepção platônica do ser como ideia. Como diz o Heidegger, eu cito Heidegger, que o ser doente é determinado por Platão como eidos, aspecto, vista, tal é a pressuposição destinada muito anteriormente e há muito tempo dominante, de um modo mediado e oculto, para que o mundo devesse se tornar imagem. Fim da citação. O traço fundamental na mudança do modo de desvelamento, mudança esta que, em todo caso, já se encontrava destinada de antemão, desde o início da metafísica, vai se encontrar, então, nessa passagem da apreensão do ente para a sua representação. A respeito dessa mudança, diz Heidegger, algo inteiramente outro, em contraste com o apreender grego, é o que significa o moderno representar, cujo sentido é trazido primeiramente à expressão na palavra representatio. Representar significa aqui, 2 pontos. Trazer para diante de si o ente simplesmente dado, como algo que vem ao encontro, relacioná-lo a si, àquele que o representa, e forçá-lo de volta a esta referência a si como âmbito normativo. Fim da situação. Ou seja, o âmbito normativo, no aparecer das coisas, não é mais o âmbito de desvelamento, mas sim a referência a si do sujeito autorreferente, que é o sujeito da representação, que a partir dessa presença a si, a partir dessa referência a si, desta certeza de si mesmo, põe as coisas como objeto representado. Prosseguindo na sua argumentação, Heidegger vai dizer que no desenrolar desse processo, ou desse destino, como ele diz, da metafísica, a totalidade das coisas que com a Idade Moderna sofreram uma redução à condição de objeto, objeto da representação, sofre em seguida uma outra transformação. Elas se transformaram à condição de objetos da representação, uma nova transformação acontece. Uma transformação ainda mais drástica, que ocorre com o culminar da metafísica na irresistível e autossuficiente afirmação da tecnociência. A partir de então, as coisas perdem o seu caráter de objeto para se transformarem em estoque, ou fundo de reserva, Bestand. Deve-se levar em conta aqui 3 aspectos inseparáveis que configuram esta nova situação. 1, a dissolução do objeto, como diz Heidegger, o que quer que permaneça como estoque, já não mais se nos depara como objeto. Dissolução esta que se dá como contrapartida, 2, de uma radicalização da condição própria ao objeto de estar à disposição, entregue e disponível ao pensamento calculador. Um pequeno exemplo dessa maximização da disponibilização do objeto, acho que todos devem conhecer aquela famosa passagem de Heidegger, quando se refere à hidrelétrica posta no Reno, quando ele diz, eu cito, é só a título de ilustração dessa mudança, onde as coisas deixam de ser objeto e começam a ser estoques, fundos de reserva. A usina hidroelétrica posta no Reno dispõe o rio a fornecer pressão hidráulica, que dispõe as turbinas a girar, cujo giro impulsiona um conjunto de máquinas, cujos mecanismos produzem corrente elétrica.
As centrais de transmissão e sua rede se dispõem a fornecer corrente. Nesta sucessão integrada de disposições de energia elétrica, o próprio rio Reno aparece como um dispositivo. Portanto, nessa passagem, a gente vê que o aparecer do ente já não se dá mais sequer em função do sujeito da representação. O ente agora sequer aparece como um objeto representado de uma representação. O sujeito da representação que põe e dispõe das coisas, né, a partir da certeza da sua referência autocerta de si mesmo. Agora o aparecer não é mais uma função sequer, então, dessa autorreferência do sujeito, da representação. Agora o aparecer se dá em função da própria maximização da disponibilização das coisas. Então não é mais o sujeito, né, o ponto de partida para o aparecer das coisas na condição de objeto. É a maximização da disponibilização das coisas, né, e da manipulação das coisas, né, é que se torna a regra, né, ou a lei do aparecer das coisas. Algo, portanto, anterior ao próprio sujeito da representação. O Heidegger continua: a usina hidroelétrica não está instalada no Reno como a velha ponte de madeira que durante séculos ligava uma margem à outra. A situação se inverteu. Agora é o rio que está instalado na usina. O rio que hoje o Reno é, a saber, fornecedor de pressão hidráulica. O rio Reno virou isso, é um fornecedor de pressão hidráulica, né? O Reno é pela essência da usina. E, não obstante, há de se objetar: o Reno continua, de fato, sendo o rio da paisagem. Está lá o rio Reno, tá aquela beleza, faz parte é algo belo, que agrada. Né? Não é um mero dispositivo de gerar pressão elétrica. Não, Heidegger diz, pode ser. Mas de que maneira? E ele mesmo responde: a maneira de um objeto disposto à visualização turística por uma agência de viagens, por sua vez disposta por uma indústria de férias. Mesmo sendo uma bela paisagem, ele continua ali à disposição de novos investimentos que, por sua vez, dispõem o rio Reno para lucro, para a indústria turística, etc. Nada escapa a essa ordem da disponibilização, da disposição das coisas. Há ainda um terceiro aspecto a se levar em conta nessa nova configuração, segundo Heidegger. Com o desaparecimento do objeto, não há mais objeto, o que existe agora é fundo de reserva, estoque. O seu correlato, ou seja, o sujeito que põe diante de si o objeto como o representado de sua representação, esse sujeito desaparece também. O sujeito se transforma igualmente em estoque, em fundo de reserva. Também ele se encontra na condição de estar disponível à manipulação e reordenação calculadoras de tudo. Todo esse processo contínuo de uma ordenação de todas as coisas, que assim já se disponibilizam como estoque para uma outra ordenação, uma ordenação que leva a uma outra ordenação, que leva a uma ordenação, que por sua vez se encontra dá uma outra ordenação, se encontra toda essa ordem de coisas, se encontra já disponível como estoque para uma outra ordenação de tudo, e assim sucessivamente constitui a ordem do Gestalt. Traduções: enframing, arrazoamento, como propõe Ernildo Stein na sua tradução do termo, acompanhando um pouco a proposta da tradução francesa. Ordem essa que já não se dá nem em função da autonomia de um sujeito da representação e nem correlativamente por meio da redução de todas as coisas à condição de objeto. Ambos, sujeito e objeto, são reduzidos agora à condição de estoque ou fundo de reserva, sempre já disponível ao cálculo de estratégias e práticas sucessivas e sempre renovadas de apropriação, manipulação, ordenação de tudo. Estes três aspectos, por sinal, quais sejam: 1, a dissolução do objeto, consequente, 2, da maximização de sua disponibilidade e, correlativamente, 3, a dissolução do sujeito,
Esses três aspectos apontam para uma avaliação mais positiva da ciência em comparação com o tratamento da mesma no período de ser e tempo. De fato, apesar de perceber um enorme perigo veiculado na época da ciência, o perigo, citando o próprio Heidegger, de que o pensamento calculador possa um dia vir a ser aceito e praticado como a única forma de pensar, apesar desse perigo, Heidegger entende também que a ciência, e mais especificamente o seu desdobramento como tecnociência, traz nela mesma algo extremamente relevante para o pensamento. Citando o Heidegger, o que foi pensado e poetizado na aurora da antiguidade grega atua ainda hoje, e atua de um tal modo que sua essência, ainda oculta para ela mesma, para a antiguidade grega, vem por toda parte ao nosso encontro e nos alcança ali onde menos esperamos, a saber, no domínio da técnica moderna, que é completamente estranha à antiguidade, mas que, não obstante, tem nesta última a origem de sua essência. Fim da citação. A positividade de que se trata aqui, o que é relevante para o pensamento, está no fato de que agora, com a dissolução de sujeito e objeto, é a própria relação sujeito-objeto como relação pura e simples que passa a ter um primado sobre ambos, disponibilizando-os como fundo de reserva. Heidegger não está falando aqui de uma relação pura num sentido russeliano, transcendental, dos atos intencionais como campo relacional em que sujeito e objeto se estabelecem como os dois polos da relação intencional. Ele está tentando pensar o âmbito em que se dá todo vir à presença, inclusive o vir à presença do campo transcendental. Deste modo, o que está aqui em questão diz respeito, antes de tudo, à condição originária de se estar sempre já relacionado ao ente, à luz de seu modo de vir à presença. Condição que, no dizer de Heidegger, constitui, expressão do próprio Heidegger, o que é digno de ser questionado. Sobre esta condição, que constitui o que é digno de ser questionado, Heidegger diz o seguinte, eu cito ele: ao contrário de tudo o que é meramente questionável e de tudo o que é sem questão, o que é digno de ser questionado nos proporciona, a partir de si mesmo, a oportunidade clara e o apoio livre, através do qual somos capazes de ir ao encontro e convocar o apelo que fala e diz respeito à nossa essência. Encaminhar na direção do que é digno de ser questionado não é aventura, mas retorno ao lar. Em seguida, ele acrescenta a seguinte observação: seguir uma direção, que é o rumo que uma coisa já tomou por si mesma, chama-se em nossa língua Sinnen, sinnen, pensar o sentido, refletir. Entregar-se ao sentido é a essência do pensamento que pensa o sentido. Isto significa mais do que o mero fazer-se consciente de algo, fazer-se consciente do sentido. Ainda não pensamos o sentido quando somos apenas consciência. Ou seja, nós poderíamos acrescentar aqui nas entrelinhas do próprio texto do Heidegger, quando estamos na esfera da representação. Se tornar consciente do sentido não esgota a experiência de pensar o sentido. Pensar o sentido, continua Heidegger, é mais do que isto. É a serenidade, Gelassenheit, em direção à serenidade, Gelassenheit, em direção ao que é digno de ser questionado. Fim da citação. E o que é digno de ser questionado se traduz, portanto, nesta relação que tomou precedência, ou nós poderíamos dizer, embora Heidegger não use esse termo, nessa relação que se emancipou tanto do sujeito quanto do objeto, para se afirmar como um traço determinante de tudo como fundo de reserva.
Mais especificamente, a positividade disso está no fato desta relação poder se mostrar pela primeira vez como apelo do ser e resposta ao ser. Notemos de passagem que é aqui uma espécie de redução ao essencial, redução ao que é digno de ser questionado, que não é posta, redução esta, que não é posta simplesmente pelo pensamento. Não se trata aqui de uma construção intelectual, não se trata de uma redução como um procedimento metodológico. Esta redução ao essencial, se nós podemos falar assim, se dá como uma ocorrência. Ela ocorre no nosso tempo, mais precisamente com a ordem da tecnociência. Ela não é posição imanente ao pensamento, não é algo que diga respeito à ordem da representação, ela é uma nua e crua, talvez pudéssemos dizer, ela é uma bruta solicitação ao pensamento. A experiência do pensar aqui não se faz, portanto, sem experiência de alteridade, de abalo e estranhamento. Mas como pensar apropriadamente essa relação que se deixa entrever no arrazoamento, no Gestel, entre solicitação do ser e resposta à solicitação do ser? Talvez eu pudesse comentar rapidamente essa ideia do arrazoamento, né? O Ernildo Stein propõe a tradução de Gestel no sentido de que há aqui uma mútua solicitação, né? A natureza e o homem, né? Na ordem da técnica. O homem pensa a natureza, que por sua vez solicita o homem a pensar em termos de explicação, fundamentação, ordenação, utilização, apropriação, administração, previsão, controle, etc. Uma solicita o outro. Isso seria a ideia do arrazoamento. Esta relação de um com o outro, e que no fundo é a relação do próprio Dasein com o ser, né? Essa relação tem uma história. Ela se envia desde a antiguidade grega até a moderna tecnociência, como a história unificada no sentido de história essencial ou de história da essencialização do Ocidente. Para pensar essa história, ou melhor, usando os termos de Heidegger, que eu cito, para experimentar a presença dessa história, precisamos nos desvencilhar da representação historiográfica da história. Fim da citação. Isto porque, na historiografia, a história comparece como objeto. A historiografia faz parte, portanto, da história dos envios do ser. Ela diz respeito a uma época dessa história, a época da representação. A história que está em questão aqui, na argumentação do Heidegger, não diz respeito simplesmente ao objeto de um texto historiográfico, nem meramente ao processo da atividade humana. A história que Heidegger tem aqui em vista, como ele diz, em A Questão da Técnica, é o destino, o envio que reúne, ou seja, o envio do ser, que reúne na conformação de épocas, formando uma história unificada dos envios. Voltando aí ao texto do Heidegger, a questão da técnica é o destino, o envio que reúne e que determina a essência de toda a história. Mais adiante, nesse mesmo texto, Heidegger explicita que o sentido que ele pensa aqui para envio do ser, é o mesmo que na linguagem ordinária se usa para enviar, enquanto pôr num caminho. Enviar uma carta, você põe a carta a caminho, né? E que o caminho em questão é o caminho do desvelamento. Então, o envio, né, do ser é o próprio envio dos caminhos, né, de desvelamento. Algumas palavras, então, isso foi um pouco tentando assim situar momentos nessa história dos envios do ser que o Heidegger propõe à luz dessa questão da representação, né, que vai aparecer na Idade Moderna, mas que de algum modo já vem muito antes da era da representação, já com os gregos. Embora ela ainda não seja, na Grécia você não tem ainda uma conformação do pensamento representacional, mas a representação se auto-envia a partir da Grécia, né, até o nosso tempo. O Heidegger, então, nesse momento da tecnociência,
onde a própria relação sujeito-objeto se transforma, porque não há mais sequer sujeito nem objeto, o que existe é uma ordem de fundo de reserva, né? O Heidegger vai perceber aqui uma certa dissolução da própria ordem da representação, quiçá um para além da representação. Como é que o Heidegger, então, vai tratar isso? É preciso, portanto, pensar essa história, a presença dessa história e a condição atual em que nós nos encontramos nessa história. É preciso pensar essa história, enfim, fora da representação. Em Identidade e Diferença, Heidegger fala de um salto para fora da representação. Para onde salta o salto? Pergunta ele. E responde: para lá onde já fomos admitidos, para o pertencer ao ser. Em outras palavras, para esta condição originária de ser solicitado e de responder à solicitação do ser. Ou, como Heidegger diz, para o comum pertencer de homem e ser. Heidegger deixa bem claro que para pensarmos apropriadamente este comum pertencer de homem e ser, deve-se evitar de pronto a ênfase sobre a primeira parte da expressão comum pertencer, portanto, sobre a comunidade deste comum pertencer. Aqui a representação retorna e se antecipa implacavelmente, e o sentido do pertencimento de homem e ser é pensado a partir de uma unidade entre ambos. Neste caso, diz Heidegger, pertencer significa integrado, inserido na ordem de uma comunidade, reunido para a unidade do sistema, mediado pelo centro unificador de uma adequada síntese. Fim da citação. É que a transferência do individual para o comunitário em nada abala a estrutura mesma da representação. O sujeito solitário agora passa a ser um sujeito coletivo, um nós, um determinado povo, uma determinada raça, uma determinada comunidade. A presença a si do sujeito da representação apenas se deslocou para um plano coletivo. Nesse sentido, no apêndice 9 de A Época das Imagens do Mundo, escrito juntamente com o texto que foi apresentado em 1938, pouco tempo depois, portanto, daquele sombrio texto de posse do reitorado, de 1933, mas tornado público muito tempo depois, somente com a sua publicação em 52, nesse apêndice 9 da Época das Imagens do Mundo, lemos a seguinte passagem, que soa, em certa medida, como uma autocrítica em relação ao texto do reitorado. Heidegger diz o seguinte: o homem, como ser racional da época do iluminismo, não é menos um sujeito do que o homem que se auto-percebe como nação, que deseja a si mesmo como povo, que se autopromove como raça e, finalmente, que se autoriza como senhor da terra. Fim da citação. É desse modo que a ênfase precisa recair sobre o segundo termo da expressão comum pertencer, de homem e ser. A ênfase, então, deve ser direcionada para pertencer. Com tal ênfase, diz Heidegger, pode-se experimentar esta comunidade de homem e ser a partir do pertencer. Isto se torna possível pelo salto do pensamento para fora da representação. Com este salto, saltamos para onde sempre estivemos, ou seja, para o pertencimento de homem e ser. Trata-se, em outras palavras, mas que são também palavras de Heidegger, de uma entrada não mediada no pertencer. Pertencer este, citando o próprio Heidegger, cuja missão é dispensar uma reciprocidade de homem e ser e instaurar a constelação de ambos. O salto, continua Heidegger, é a súbita penetração, ou seja, o ingresso imediato, não representacional, no âmbito a partir do qual homem e ser, desde sempre, atingiram juntos a sua essência, porque ambos foram reciprocamente entregues como propriedade a partir de um gesto que dá. Fim da citação. A experiência do homem se dá no penetrar imediato,
não representacional deste âmbito, neste aí onde nos encontramos e que ainda não nos demos conta, ou ainda não nos demoramos o bastante, nem na época em que Heidegger escreveu esse texto, na década de 50, mas certamente ele o diria muito menos hoje. Onde nos encontramos? Em que constelação de homem e ser nos encontramos hoje? Pergunta Heidegger. Nos encontramos no perigo extremo da tecnociência, em que domina a radical disponibilização de tudo e, ao mesmo tempo, no insinuar de um possível caminho para além da representação em direção ao que salva. Com essas palavras, eu encerro também a minha apresentação do Heidegger e queria colocar, como eu disse no início, rapidamente, alguns temas referidos à recepção em Derrida desta proposta de Heidegger, de um pensamento para além da representação, a partir de uma história da metafísica, que, segundo na avaliação dele, se caracteriza essencialmente por um esquecimento do ser, pela objetivação do ente, até ao máximo desfazimento do próprio objeto, do próprio sujeito, na ordem da tecnociência. E quem sabe aí, malgrado o radical perigo da tecnociência, ela traz também consigo a possibilidade de um caminho para além da representação em direção, nos termos do próprio Heidegger, ao que salva. Ao que salva, a tentativa minha de entender um pouco essa ideia de salvação, de nós nos recolocarmos novamente em um caminho de desvelamento, de nós nos situarmos novamente no âmbito de desvelamento, onde nós mesmos e as coisas podem novamente se configurarem em novas possibilidades de ser. Ontem o Casanova, na apresentação dele, disse uma coisa bastante interessante que eu acho que ilustra bem essa passagem. Quando ele fala justamente dessa ordem da tecnociência, onde o perigo estaria, na apresentação do Casanova, quer dizer, com a máxima objetivação de tudo, num pensamento que só pensa o ente, e a perda de vista da experiência do âmbito no qual nós nos encontramos na relação com as coisas, à luz da qual as coisas e nós mesmos apresentam a luz desse âmbito de desvelamento, quer dizer, com a radical objetivação de tudo, o que se perde na experiência, o que se perde no pensamento é este aí onde nós nos encontramos, e os entes também. Quer dizer, esse desfazimento, essa dissolução da morada, do nosso local de habitação, onde, até onde eu me lembro da frase do Casanova, ele estava falando isso a propósito da questão da história, do histórico, ou do historial, onde a história seria o jornal. Basta pegar o jornal, então, e ler as coisas que objetivamente falam sobre episódios, eventos, pessoas e tal. O que se perde aí, quer dizer, que seria o histórico, este acontecer de estar aí em um âmbito de desvelamento é o que se perde. Mas é isso que possibilita um determinado modo de ser e de se relacionar com os entes em geral. A radical objetivação de tudo significa uma dissolvência, um desfazimento dessa morada nesse aí, onde o histórico não pode mais ser dito pelo Dasein. Tudo que tem, então, é uma história no sentido da historiografia, de um relato acerca de coisas objetivas.